Olá, gente, tudo bem? Prazer, me chamo Mariana. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal, espero muito que vocês gostem. Hoje eu irei compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, pelo qual eu já me sinto preparada para conversar sobre o assunto. E eu acredito que com isso vai ajudar muita gente, pessoas que passaram pela mesma coisa que eu, pessoas que, puderam ver o quão ruim é a sensação, a experiência. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. E é isso, roda a vinheta. Bom, gente, primeiramente eu gostaria de falar que eu moro no interior, então caso vocês escutem barulho de galinha, pássaro, é algo típico daqui, tá? No finalzinho de 2022, em dezembro, por um acaso, acidentalmente, eu descobri que eu estava grávida. Isso mesmo, descobri que eu estava grávida. Foi no Natal de 2022, No Natal eu não sabia que eu estava grávida. Tudo começou porque a minha mãe mora no interior, E no Natal eu fui pra lá, eu fui de moto, E eu comecei a sentir cólica e eu tava com muita dor de dente. E era uma dor de dente inexplicável. A última vez que eu tive dor de dente na minha vida, eu acho que eu tinha os meus 7, 8 anos, faz muito tempo. E eu tenho 20 hoje, então eu já estranhei, E o pessoal antigo fala, gente, que dor de dente é sinal de gravidez. Mas eu não tinha isso pra mim, então nem passou pela minha cabeça. E aí, passou o Natal, Eu tava exatamente com esse macacão aqui. E aí o pessoal já começou a falar que eu estava gordinha, que eu tava com o corpinho diferente. E eu nada a ver, Tem nada demais aqui. Tá bom, Até aí tudo bem. Vindo pra casa, passou a véspera de Natal, continuei trabalhando, que eu sou técnica de enfermagem, então eu trabalhava com muita intensidade, várias vezes na semana. E era raro eu fazer um exame, era raro eu me alimentar bem, eu tomar água. Então, gente, vivia, assim, Deus dará. Pra mim, eu trabalhava, dinheiro, e eu não cuidava muito bem da minha saúde. Eu tô falando isso porque vocês vão entender depois, tá? E aí, um certo dia no meu plantão, eu tava com meu paciente, e aí eu vi que eu tava sentindo muita cólica. Eu falei, gente, isso não é normal. E eu trabalhava em 2 residências, eu fazia 24/72. Trabalhava 2 dias seguidos, dormindo na residência e folgava 2 dias. E nesse dia eu tive que pedir alguém pra me substituir, porque eu estava com muita cólica. E aí, eu pedi pra alguém me render e fui pra casa. Chegando em casa, eu fui na casa da minha irmã. Aí eu falei que eu estava me sentindo muito cansada. Eu tava com um cansaço que eu não sabia explicar. E aí minha irmã falou, não, Mari, acho que é porque você trabalha muito, Você não come, não bebe água, você tá desidratada, E aí eu falando pra ela as coisas que eu tava sentindo, e ela comentou, sobre um possível sintoma que ela também sentiu na gravidez dela, que era muito sono. E aí eu falei pra ela, nossa, eu tô com muito sono. Ela, sono? Eu também senti sono na minha gravidez. Aí eu já comecei, como assim? Será que eu tô grávida? E aí ela falou, Mari, vamos comprar um teste, só pra gente, tirar isso da nossa cabeça. Você sabe que você não tá mesmo, então vamos fazer. Gente, eu comprei o teste. Aí ela me deu, falou, vai lá, faz. Eu falei, vou lá fazer, não dá nada, Foi eu inocente fazer o teste. E ela falei, vem comigo, porque a minha irmã sabe que pra mim ter reação, minha filha, desmaiar do nada, é algo que é comum em mim. Fiz, eu coloquei o teste lá na urina e deu positivo. Gente, quando deu positivo, eu desmaiei. Eu desmaiei. E aí, a minha irmã falou assim, Mari, acorda, você tá grávida, você vai ser mãe. Eu
Falei, mentira. Ela começou a bater na minha cara. Mari, você tá grávida. Aí eu falei assim, ai, não acredito. Mas no fundo eu estava feliz, porque um dos meus sonhos é ser mãe. Mas eu não imaginava que seria agora, né? Agora não, no caso, naquela época, né? Que eu engravidei. E aí tá. Exatamente no momento em que eu descobri que estava grávida, eu já comecei a correr atrás das coisas, né? Exame pré-natal, fazer o check-up, né? Do corpo. E já me suspendi de todos os meus serviços, porque como eu tenho um histórico de ovário micropolicístico, a minha gravidez já entra um pouquinho em estado de risco por causa disso, né? Não é em todos os casos, mas em alguns sim. E aí eu parei de trabalhar, eu fiquei só em casa, né? Eu contei com meu esposo não, namorado, né? Mas um dia vai ser esposa. Contei pra ele e tal, fiquei só em casa, porque no meu serviço eu pegava muito peso, né? Então, pra mim, aquilo, pela lógica, não seria algo que ia me conver tanto, né? Continuar lá, poderia acontecer alguma coisa, né? Então, fiquei em casa. Até aí, né, tudo bem, eu estava grávida, pra mim, eu estava grávida, né? Era pelo exame também. Fui no postinho, né, logo da primeira consulta, eu já fiz outro teste, deu positivo também. Fiquei feliz, né? Mas no fundo, gente, me batia uma tristeza e eu não entendi o porquê, tá? Não entendi o porquê. Como eu falei pra vocês, é a primeira vez, né? Depois de 6 meses que aconteceu esse caso comigo, que eu me sinto aberta em falar, né? Mas eu senti uma tristeza profunda no meu coração e eu me questionava pra Deus. Eu falava, por que que eu tô sentindo essa tristeza se uma das minhas vontades, um dos meus sonhos é ser mãe, né? E eu, na consulta, a enfermeira me perguntou se eu queria, eu dizia que sim. Ela ficava até um pouco sem graça, porque eu não conseguia ter reação, né? Primeiro filho, gente, pra mim aquilo também era algo, né? Assim, novo, mas não era nem tanto por isso. Ela acho que ela percebeu uma reação em mim diferente, porque ela também estava esperando o filho. Então, ela estava toda empolgada, conversando comigo, e eu, no fundo, com aquela tristeza, né? Ela me passou vários exames, né, pra fazer. E eu fiz todos eles. Nada de, né, doenças sexualmente transmissíveis, nada disso. A única coisa que eu descobri era que eu tinha toxoplasmose. Pra quem não sabe, a toxoplasmose é um vírus que você pega de alimento, né? Comida, verduras mal lavadas, muitas das vezes comer fora, água contaminada, né? Legumes contaminados, às vezes você pega uma fruta ali, come, não lava. E ela conversou comigo direitinho, falou, olha, isso não vai atrapalhar você, né, na sua gravidez, mas você vai ter que tomar um remedinho para que isso não passe pro seu bebê, né, pro seu filho. Falei, tudo bem, mas fiquei preocupada porque eu não sabia, né, e até aí tudo bem, né. A minha barriguinha começou a crescer, né, comecei a ganhar peso, eu sentia todos os sintomas de gravidez. Eu sentia muita fome, não podia ficar sem comer muito tempo, que me dava tontura. E pra mim era, né, realmente era gravidez, né? Realmente era gravidez. E aí chegou o dia de fazer a ultrassom, né? Na ultrassom, pra gente tentar, né, ver ali o tempo de gestação, né? O sexo não dava, porque estava constando, né, na primeira ultrassom que eu fiz, que eu estava com menos de 10 semanas, né? Então, não dava pra ver o sexo, né? Dificilmente conseguia ver o feto também, porque geralmente o feto aparece ali entre as 7ª semana, né? E ela, como não tinha certeza se eu tinha mais de 7, ela falou, olha, então tudo bem, né? A gente fazer. E aí eu fiz, chegou lá, gente, eu só vi o saco gestacional, né? A minha irmã foi comigo, né? Marquei a ultrassom, a transvaginal. E eu fui toda animada, falei, pelo menos eu vou ver o feto, né? Eu vou ver se tá tudo bem, né? Porque pelos meus cálculos, eu já estava numa idade gestacional que dava pra ver o feto. E aí, entrei na sala, ela fez, e aí ela falou, olha, provavelmente
provavelmente, perguntou pra mim a data da minha última menstruação, né? Provavelmente você está aí com menos que você imagina, né? Você deve estar aí em torno de 2, 3, 4 semanas, tá bem recente. E a gente não consegue visualizar o feto ainda, a gente só vê o saco gestacional. Ela me mostrou, né, o saco gestacional, gente, pra quem não sabe, deixa eu mostrar pra vocês, né? Vocês provavelmente sabem, né? Mas aqui no caso, ó, só o saquinho gestacional, tá? Essa aqui é a segunda ultrassom que eu fiz, mas só pra vocês terem noção de como apareceu pra mim. Foi só o saco, tá? E aí, eu fiquei assustada, porque eu sou da área da saúde, eu falei, ué, né? Era pra ter aparecido alguma coisa ali, a mais, a vesícula, alguma coisa, né? E não apareceu. Fui embora pra casa, aquele aperto no coração, né? A minha irmã, não, Mari, tudo bem, ainda tá recente, né? Ainda dá tempo de aparecer, fica tranquilo, você é nova. A probabilidade da sua gravidez dar errado é muito baixa, né? Você é saudável, etc. E aí, tudo bem, né? Eu fui pra casa, mas com aquele aperto no coração, né? Já conversei com meu namorado, falei, olha, não apareceu o neném, né? A gente ainda não tem certeza se vai aparecer, porque, gente, na minha cabeça, eu tinha algum pressentimento, alguma coisa que ia ser só aquilo ali, né? Desde o começo, aquele aperto que eu senti na primeira consulta, eu estava sentindo, né? Parecia até, gente, que eu estava triste, né? Eu estava feliz, mas eu estava triste. Tá. Os dias foram se passando, né, gente? Na época, eu morava com a minha sogra, né? Eu, meu namorado e minha sogra, a gente morava junto. E eu e meu namorado tomamos a decisão, já que eu ia ter um filho, a gente ia sair de lá e alugarmos uma casa pra gente, né? Isso foi janeiro já. Aí passou dezembro, que eu descobri, janeiro, finalzinho de janeiro, a gente decidiu mudar. E aí a gente veio pra casa, né? Alugamos tudo direitinho, compramos as coisas que estavam faltando pra gente começar, né, a mobiliar a casa. E a gente, inclusive, até pensou, né, no quartinho, bebê, etc. E aí, no dia da mudança, que eu lembro direitinho, foi no dia 3 de fevereiro, eu comecei a passar mal. Eu estava passando mal desde as 8 horas da manhã, né? Pra mim era um pouquinho de ansiedade, porque como já fazia um ano que a gente morava junto, né, com a minha sogra, eu fiquei um pouquinho ansiosa, né, de sair, etc. E aquilo pra mim era ansiedade, né? Eu falei, vamos controlar porque eu tô ansiosa. E aí eu vim na casa, limpei a casa, recebi, coloquei a internet, essas coisas assim, sabe? E aí eu comecei a passar mal, minha mãe tava aqui. Aí eu falei, mãe, eu tô passando mal. E aí ela falou, será que você pegou peso, alguma coisa? E realmente, gente, eu tinha pegado um pezinho à toa, mas era tipo uma sacola que tava pesada, né? Não tava tão pesada, era uma sacola de roupa, que a gente mudou, né? Mudança. Vocês sabem como é que é. E aí, eu falei, mãe, eu fui no banheiro. E aí eu comecei a ver que eu tava tendo tipo um corrimento de borra de café. Eu já estranhei, né? Aí a minha mãe falou que era normal, pô. Minha mãe é mãe de 6 filhos, né? Então ela falou que era normal. Você tá recente, né? Tá no período do feto ainda, né? Ficar coladinho ali na parede do útero. Então, às vezes, qualquer movimento brusco que você faça, você vai ter esse sangramento mesmo, é normal, ela falou pra mim. E aí eu comecei já a ficar mais calma, né? Se passaram uns dias, né? Eu já estava na casa, nessa casa que eu estou hoje. E aí eu comecei a ter um sangramento mais intenso. Já estava chegando no dia do meu pré-natal, né? Porque eu fazia pré-natal todo dia 15, eu acho. E na minha cabeça, eu falei, eu vou esperar o pré-natal e eu vou contar o que tá acontecendo, né? No caso, acho que minto, foi dia 10. Eu mudei dia 3, meu pré-natal acho que era dia 10 ou dia 12. E aí eu esperei em casa e nesse período a borra foi escurecendo, né? De borra, clarinho, foi passando pro escuro e foi indo. E nesse período eu parei de sentir sintomas de gravidez. Parei de sentir, eu não sentia mais nada. Mas eu sentia, né, no toque, assim, eu sentia aquela bolinha na minha barriga. Então, pra mim, na minha cabeça, tava tudo bem, né? Eu estava
tava tudo bem, eu só tava tendo um sangramento, né? Primeiro filho, mesmo eu sendo da área da saúde, porque tem muita gente que me questiona, nossa, você é da área da saúde, mas você não imaginou o que poderia estar acontecendo com você, gente? Infelizmente não é assim, né? Não é por eu ser da área da saúde que eu sei tudo. Tem coisas que eu não sei, que é novo pra mim, entendeu? E aí, final de semana, de sábado pra domingo, as minhas irmãs vieram tomar café aqui em casa. E aí, eu comentei com elas, eu falei, olha, eu tô tendo sangramento e tal. E eu tava triste, gente. Fiz café pra elas, mas eu tava triste, assim, né? Não tava bem, porque eu tava sangrando já. E aquilo começou a me deixar caída, porque o sangramento vai ficando intenso, você vai ficando fraca, né? Como se tivesse saindo alguma coisa de dentro de você, tava saindo. E aí elas falavam, nossa, Mari, vai no médico, que não sei o quê. E aí eu falei assim, tá. E o meu pré-natal, no caso, era na segunda-feira. E aí eu fui no pré-natal, cheguei lá, eu falei, olha, eu tô tendo um sangramento. Eu expliquei pra ela, já tava 8 dias, né, seguidos. E aí ela fez na sala dela, gente, olha, eu nunca mais esqueci disso. Ela tinha um aparelhinho, né, que dava pra você auscultar os batimentos do coração do bebê. Só se tiver muito recente que não dá, mas no caso, no meu já dava pra ouvir caso tivesse feto ali. E aí ela pediu pra mim deitar na cama e ela falou, olha, eu vou escutar, né, pra ver se tá tudo certo. E, gente, ela virou pra mim e falou, olha, tá tudo bem, você tá com o seu feto, esse som é do cordão umbilical. E ela falou aquilo pra mim, eu falei assim, ah, tudo bem, mas por dentro eu sabia que não era, porque a nossa artéria, ela pulsa muito forte. E pela região, né, que a gente já escuta o coraçãozinho do bebê, se você não tiver discernimento, você confunde com a veia da artéria, porque ela passa bem perto da região pélvica, né, assim, na perna. Então, se você não tiver discernimento, você pode estar ouvindo o som da veia artéria e achar que é o batimento do cordão umbilical, né? Aí ela falou, tá tudo bem, mas eu vou te encaminhar para uma transvaginal. Aí eu falei, tá. E aí ela marcou para mim às pressas, né? Foi tudo muito correndo, porque eu acho que dentro dela também ela sabia que estava acontecendo alguma coisa de errado, só que ela não quis falar, né? E aí eu lembro que eu fui em Volta Redonda fazer a transvaginal, cheguei lá, a enfermeira obstétrica foi bem boazinha, fez a transvaginal em mim, conversou, falou, olha, eu não consegui, né, ver o feto, o seu saco gestacional está maior do que a primeira ultrassom que você fez e tudo indica que você está tendo, né, um aborto. E aí, no caso, foi essa ultrassom aqui, como vocês podem ver. Aqui é o saquinho gestacional e esse anelzinho é a vesícula viterínica, que no caso era pro bebê estar aqui. E aí não tava, só tava o saco e a vesícula. E aí ela falou pra mim, tudo indica que você tá tendo um aborto. Aí ela falou assim, mas pode ser que também não, você pode esperar mais um pouco, as semanas, né, que aqui tava constando que eu estava com 7 semanas nessa ultrassom. E aí esperar, porque o seu feto pode aparecer do nada também, né. E aí tá, gente, mas eu já tava ali, tava toda lascada, vamos dizer assim, né. E vim pra casa, né, chegando em casa no outro final de semana, deu outro final de semana. E os meus irmãos, as minhas irmãs, meu irmão, minha mãe estavam aqui em casa. E, gente, eu passei mal do nada. Eu não sentia as minhas pernas. Eu simplesmente fiquei quietinha e falei, mãe, eu tô passando mal. E comecei a chorar. Aí ela falou assim, o que foi? O que foi? Minha mãe é evangélica, né, gente? Então ela começou a fazer oração, porque ela ficou muito preocupada. Eu tive um caimento do nada, porque eu estava sangrando muito, há vários dias, né? E aí ela fez oração em mim, falou, ai, minha filha, vai ficar tudo bem e tal.
E aí meu irmão olhou pra mim e falou, Mari, a gente tem que ir pro hospital, porque você tá muito pálida. E aí eu falei assim, tá, vamos. Gente, na hora meu namorado ficou sem chão. Ele ficou sem reação, porque o sonho dele é ser pai, então na cabeça dele também eu acho que ele já tava sentindo que não ia evoluir, né? Só que a gente ainda ficava na esperança. E eu fui pro hospital, fui muito bem atendida no hospital daqui onde eu moro. Um médico muito gente boa. E ele falou, olha, infelizmente a gente vai ter que transferir pra outra cidade, né? Que aí é o Hospital da Mulher. E lá eles vão avaliar você e ver o que pode ser feito, né? No caso, na minha cabeça, eu ia ficar em observação, né? E fazer outra transvaginal ou outro toque, porque eu já estava cansada de fazer toque. E, gente, o toque é muito constrangedor pra gente, ainda mais que tá grávida, a gente se sente... É uma sensação muito estranha. E aí eu falei, ai, vamos fazer toque, não sei o que, minha cabeça já ficou, né, embaralhada. E aí eu fiquei um tempo no hospital daqui também, tomando soro, com medicamento pra dor, porque eu relatei que eu estava com muita dor. Gente, uma dor, que parecia que tava pegando uma faca e fazendo assim no meu útero. Aí eu falei, nossa, tô com muita dor. Ele me deu remédio e a ambulância chegou, fui transferida pro Hospital da Mulher. Chegando lá, eu fui, gente, me perdoe, mas eu fui muito mal recebida. Por quê? Eu não estava conseguindo andar, então eu já cheguei de cadeira de rodas e assim, lá você tem que andar porque as técnicas não pegam no colo, mas assim, a minha intenção não era ser pegada no colo. Eu só disse que eu estava, né, com muita dor, que eu não conseguia andar. Minha mãe estava lá, meu namorado estava comigo a todo momento. E eu falei, olha, eu não consigo andar. Ela, você tem que andar, porque senão você vai ficar aí, porque eu não posso te pegar. A técnica de enfermagem falou isso pra mim. E eu sou técnica de enfermagem. Nossa, eu fiquei tão triste, fiquei muito triste. Aí eu falei, olha, eu não quero que você me pegue, eu só tô dizendo que eu não consigo andar. Eu posso entrar de cadeira? Ela, pode. Eu falei, então tá bom. Fui pra sala, né, a enfermeira obstétrica que estava lá no plantão no dia, me recebeu, olhou essa ultrassom, no caso, eu levei essa ultrassom pra ela, levei meu cartãozinho de gestante. E falei, olha, tá acontecendo isso aqui, eu não tava nem conseguindo falar direito, gente, a minha mãe que foi falando por mim. E aí ela virou pra minha mãe e falou assim, essa menina não tá grávida, essa menina tá tendo um aborto e ela provavelmente teve uma gravidez anaembrionária, né? Que é uma gravidez sem o feto. E a minha mãe na hora fez assim, porque ela ficou chocada, né, gente? Minha mãe queria que uma pessoa tratasse ela, né, de forma mais civilizada, mais educada, né? Porque minha mãe é mãe, né? Seria avó, né? E aí a minha mãe falou, ficou super preocupada, como assim, né? Porque ninguém, gente, ninguém tinha nos orientado sobre uma possível gravidez anaembrionária. Mesmo eu fazendo várias ultrassons, vários toques, nenhum médico conseguiu me falar o certo. Só falou, espera, né? Ninguém falou, você tá tendo, né? Ou você pode ficar em casa pra você expelir, ou você pode ir para um hospital e internar, né? Ninguém falou isso. E aí ela falou assim, não te falaram isso? Não tem bebê na sua barriga. Ele falou assim. Aí eu falei assim, tudo bem. E aí eu entrei pra sala, ela fez o toque, ela falou, seu colo do útero tá semi-aberto e você tá expelindo. Você tem duas opções. Você fica aqui no hospital e a gente faz a curetagem em você, ou você pode ir embora. Só que no dia, gente, eu tava com tanto medo que eu falei, eu vou ficar aqui porque se acontecer alguma coisa comigo, eu já tô no hospital. Na minha cabeça era assim, né? E eu tava muito fraca, muito fraca. Chegou lá, né, eu subi pra sala, eu fiquei em observação porque eu tava muito fraca, fizeram o exame, eu descobri que eu tava com uma anemia por causa desse sangramento. Ocasionou uma anemia, assim, em semanas, porque eu sangrei muito. E eu fiquei o dia todo tomando soro na veia, o dia todo, gente. Eu me internei, era meio-dia, 1h, nem tinha almoçado. E eu fiquei o dia todo, até o outro próximo dia, tomando soro. Só parei de tomar quando eu fui pra cirurgia, fazer a curetagem. Fiquei no hospital, fui muito bem tratada lá em cima, no atendimento lá, né, com as técnicas, me trataram bem, conheci pessoas maravilhosas,
pessoas que estavam ou passaram pela mesma coisa que eu, porque no quarto eu fiquei junto com todo mundo, né? Tinham 4 puérperas, né? E no caso eu me incluí, mas eu não era, né, exatamente, eu entrei no estado de puérpera, mas eu estava em outra situação do que elas, né? E aí, pessoas, nossa, coração grande, assim, conversou comigo. E no outro dia, de manhãzinha, eu acordei cedo e fiz a curetagem, né? Mas fora o sofrimento, né, que eu passei de madrugada, porque eu já tinha começado a expelir, gente. Não tinha uma necessidade de eu fazer a curetagem. Só que eles não me avaliaram direito. Então, me deixaram lá e falaram, é curetagem. Mas não avaliaram o restante de que tinha ainda no meu útero, né? E falaram, ó, vamos deixar ela expelir. Não. Aí introduziram comprimidos e etc, né? Eu senti aquela dor que, nossa, a madrugada inteira sentindo dor, chorando, pedindo pelo amor de Deus pra me parar de sentir aquela dor. Parece que o útero fazia assim, ó, abria, sabe? Gente, foi uma experiência que, sinceramente, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. De manhãzinha eu fiz a curetagem e depois, durante o dia, eu fiquei no hospital, me alimentei e tal. Já tava me sentindo melhor, porque eu tomei muito soro, né? Então, já tinha melhorado. E eu tive alta no sábado, no domingo à noite, bem de tarde. Minha irmã foi me buscar e eu vim pra casa. E, gente, eu vou falar pra vocês, por que eu tô contando isso? Porque eu acho que tudo tem um propósito, né? E assim como Deus me disse que a minha dor poderia curar outras dores, poderia ajudar outras pessoas que já passaram ou estão passando por isso, né? Eu nunca entendi, gente. Vai fazer 7 meses agora em setembro que eu perdi. E eu nunca entendia, assim, no começo eu não entendia, eu chorava muito, eu entrei numa ansiedade, assim, né, inexplicável. Não cheguei a entrar em depressão, graças a Deus, porque eu já tinha histórico de ansiedade, né, antes da gravidez, eu já tinha feito tratamento e tudo, acompanhamento com um psicólogo, e eu tinha medo de ficar doente. Eu falava, gente, eu vou ficar louca, porque eu não estava preparada para isso. Mas uma coisa eu tirei disso, gente. Deus tem um propósito na vida de cada um. E é na dor que ele te ensina, né? E te mostra o valor das coisas, o valor da vida. Porque, como eu falei pra vocês, eu trabalhava, por mim, eu trabalhava todos os dias. Eu não me cuidava. Deus me mostrou que a saúde é o bem mais precioso que ele deu pra gente, né? Eu não me culpo, não me saboto por eu ter perdido o bebê e ser minha culpa. Porque vocês sabem que a gravidez embrionária, um aborto, ela envolve várias coisas. Desde o desenvolvimento do útero até alimentação, genética, histórico, se você tem SOP ou outra coisa, doenças degenerativas. Então, assim, eu não me saboto tanto, porque eu me sabotei porque eu achava que era por conta da toxoplasmose, né? Depois de ter estudado, pode ter, sim ter sido um fator, mas eu procurei me informar bem sobre isso e não foi, né, um dos fatores, foi um dos fatores, mas não foi justamente por causa disso. Então, assim, gente, o que eu quero falar pra vocês é que se você já passou por isso, ou você está passando por isso, que você vai superar e Deus vai abençoar você com uma criança maravilhosa, assim como vai me abençoar. No momento eu não sou tentante, porque eu engravidei, assim, né, não foi planejado, então eu não tentei mais, né, desde quando eu perdi eu não tentei, mas eu vinha sentindo, né, um desejo imenso no meu coração de contar pra vocês isso. E de gravar um vídeo e postar, porque, gente, eu me frustrei durante tanto tempo. Eu me calei durante tanto tempo. E hoje eu me sinto abertamente pra falar que eu sofri, né, muito por isso.
sofri com os atendimentos, sofri com a negligência de médicos, de enfermeiros, de técnicos. Isso pra mim mexeu muito comigo, porque eu sou da área, então eu falei, cara, né? Somos humanos, né? Qualquer dia pode ser você, né? Então a gente nunca deve, né? Pelo menos ter, assim, como eu posso dizer, pensar com mais carisma, com mais humano, sabe? Podia ser comigo, né? Então hoje eu olho pra trás e eu falo, Deus, o Senhor me deu uma chance de recomeçar, uma chance de cuidar mais de mim, de cuidar mais da minha saúde, de me alimentar bem, né? E talvez se a minha gravidez tivesse evoluído, meu filho poderia ter vindo com uma deficiência, por conta da insuficiência de vitaminas que eu estava no meu corpo, por conta da toxoplasmose. Então, assim, hoje em dia eu vejo quão maravilhoso Deus é na minha vida por conta disso. É uma dor de perda, né? Porque é um filho, gente. Eu perdi uma parte de mim, querendo ou não. Mas eu também me sinto aliviada por ter tido a oportunidade de consertar, né? Porque Deus me deu a chance de não perder, né, o meu útero, não perder o meu ovário por conta de algo pior. Me deu a chance de cuidar mais de mim e de pensar mais também, né? Porque é um filho, gente. Né? O filho não é um boneco, é uma vida. Você tem que estar apta, disposta para aquilo ali, né? E eu queria dizer pra vocês que agora eu me sinto bem, me sinto feliz, eu tô até aliviada porque eu tô compartilhando isso com vocês. Eu acredito que seja até um testemunho, porque, gente, eu vivia recebendo profecias na igreja e eu nunca entendi o porquê. Sempre Deus falava, tô tocando no seu útero, tô repreendendo uma maldição, tô repreendendo um sangramento, tô repreendendo, né? E era sempre no meu útero. E eu me questionava, eu falava pro meu namorado, eu falava, gente, eu tenho que fazer um exame, eu tenho alguma coisa. E eu fiz, gente, não tinha nada no momento, né? Não tinha nada. Mas Deus já tava me preparando para algo que iria vir, né, futuramente, que ia acontecer, preparando o meu emocional e me fazendo estar ciente que eu ia passar por algo, né? Nesse momento que eu fiquei no hospital, conheci pessoas que passaram por coisas bem piores que eu, pessoas que, nossa, me falaram, me contavam a experiência deles chorando. A experiência maior que eu tive lá foi que a moça que estava do meu lado, né, a amiga de quarto, ela tinha acabado de ganhar o bebê dela, estava feliz, com o enxoval tudo pronto. Primeiro filho do marido dela, né, não o primeiro filho dela, já tinha outro. Ela estava conversando comigo, olhando para mim, do nada a médica entrou na sala e falou, olha, seu filho veio ao óbito. E a gente não conseguiu salvar a vida dele porque ele estava com uma insuficiência na respiraçãozinha dele, o pulmão dele não se formou direito. Assim, gente, na ultrassom dela, quando ela fazia, a criança era perfeita. E simplesmente nasceu e faleceu. Na hora que nasceu, já morreu a criança dela. Ela não teve a oportunidade de pegar, de tocar no filho dela. Gente, aquilo ali, quando eu ouvi, eu fiquei sem chão. Porque eu falei, poderia ser comigo, né? Eu senti a dor dela. E me doeu ver ela pegando a criancinha morta no colo dela. E eu falei, Deus, obrigada. Porque por mais que eu tenha perdido um filho, eu não senti, eu não toquei, eu não vi, né? Então, assim, é menos doloroso pra mim. Porque se eu tivesse, gente, visto o coraçãozinho do meu filho bater, tivesse visto ele se mexer na minha barriga crescer, eu acho que eu não sei o que eu seria capaz, não sei o que seria de mim hoje. Eu não acho que eu, né, assim, estaria preparada emocionalmente pra falar disso. Porque, assim, querendo ou não, foi um baque, é um filho, independente de qualquer coisa. Mas não acredito que tenha sido um baque como foi pra ela, né? E Deus me falou comigo, olha, a sua dor não é menos que a dor das outras pessoas que estão aqui, mas ela é uma dor amenizada, né? Eu te dei a oportunidade de você cuidar de você, né, cuidar mais da sua saúde e que a sua saúde vem em primeiro lugar sempre. Gente, eu tô toda arrepiada aqui. Então, assim, esse meu testemunho, que eu considero um testemunho, acredito que vai ajudar muitas pessoas também que querem ser mãe,
que estão tentando. Gente, cuidem da saúde de vocês, se alimentem bem, bebam água. E quer engravidar? Se priorizem para isso. Não fique se matando de trabalhar, porque eu era assim, hoje eu não sou mais, graças a Deus. Eu priorizo muito a minha saúde, a minha família, estar perto de pessoas que eu gosto. Cuidem de quem vocês gostam, que é tudo muito rápido, tudo pode acontecer, estejam preparados para tudo também. E hoje eu me sinto melhor, né, como eu disse para vocês, e me sinto preparada também para falar sobre o assunto. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se você se sente acolhida, mas eu quero te dizer que Deus está com você, independente de qualquer coisa, da sua perda, de alguma frustração, porque eu sei que tem pessoas que perdem a criança depois que vê, né? 17 semanas, ou perto de ganhar 30 semanas, depois que já preparou o enxoval todo. Então, assim, é uma dor inexplicável, mas se sinta acolhida, se sinta abraçada e saiba que Deus não permite que nenhuma folha caia da árvore sem a presença, sem a permissão dele, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né? Gostado de mim também, por ter vindo aqui conversar com vocês. Eu irei fazer mais vídeos, não sei ainda o meu nicho aqui no YouTube, é o meu primeiro vídeo aqui, é o primeiro vídeo que eu senti prazer de postar e falar sobre, mas eu acredito que, se for da vontade de Deus, eu irei postar mais, irei ficar aqui mais ativa. Eu vou deixar o meu Instagram para vocês na descrição do vídeo. Quem tiver dúvidas pode perguntar, pode comentar e deixar seu like também, se inscrever no canal, tá? Um beijo, obrigada por me ouvir e tchau!